Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde aos que estão presentes, boa tarde aos que estão nos acompanhando no canal. @trajetória para o céu, faça sua inscrição, compartilhe, convide outras pessoas a assistirem essas palestras sobre fé e ciência. Nós chegamos hoje na 6ª palestra e o assunto hoje é super interessante. Nós vamos tratar das teorias da criação e da teoria da evolução. São diametralmente opostas, são ideias que não são complementares. Agora, a fé e a ciência, como nós já estamos habituados a conversar sobre isso, elas são sim complementares, não é? Uma pessoa pode ter ciência e pode ter fé simultaneamente. Isso não é nada estranho e nada atípico. Mas, de fato, algumas pessoas que têm muita ciência acabam ignorando a fé e, por vezes, até criticando. E isso é o caso dos materialistas. Os materialistas não têm fé, ou talvez tenham uma fé que poderia ser considerada uma fé na matéria. Então, quem acredita em alma e espírito é espiritualista, e a Bíblia, ela fala de corpo, de alma e de espírito, e diz que nós devemos preservar todos, ou seja, todas essas partes, corpo, alma e espírito, para a vinda do Senhor Jesus, e que tanto o corpo, tanto a alma, quanto o espírito fiquem irrepreensíveis. Então, está aí no corpo as células, os órgãos, os nervos, os músculos, os ossos, o cérebro, essa parte física nossa, né? Essa parte que interage com a matéria tridimensional. Já a alma é a parte das emoções, da sede das emoções, da liberdade de escolha, onde está o nosso consciente, subconsciente, inconsciente, como a psicologia classifica. Mas o espírito seria o nosso contato com Deus. O nosso contato com Deus seria pelo espírito. Alma e espírito, segundo a Bíblia, podem ser divididas, e podem ser divididas só pela palavra de Deus, não é? Que ela corta como uma espada de 2 gumes, separa alma e espírito juntas e medulas. Então, a maioria dos versículos da Bíblia dão a entender que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e não dicotômicos, que a alma e o espírito são metafísicos, mas não são a mesma coisa, certo? Bom, por favor, a religião e a ciência. Olha só. A religião cristã, ela baseia basicamente na Bíblia. Todas as religiões cristãs baseiam na Bíblia. A Bíblia é um livro antigo? Sim. Foi escrito quando? Bom, de 1600 a.C. a 100 depois de Cristo. Então foi por um período de 1700 anos. O que os religiosos dizem? Que esse livro é inspirado por Deus. Por quê? Porque ele foi escrito por mais de 40 autores, em épocas diferentes, em cenários diferentes, com capacidades intelectuais diferentes, mas quando juntou-se os manuscritos, que são historicamente o livro mais assertivo que tem. Por quê? Porque a veracidade, ela de um livro, ela é pelo número de cópias, e vocês bem sabem que até agora os manuscritos do Mar Morto, recentemente encontrados, acharam lá o livro de Isaías inteiro, não é? Então, assim, livro de filosofia, Platão, Aristóteles, não chega nem perto da veracidade da Bíblia, tá? Só para vocês terem ideia, baseado nesse critério. Desculpa que eu estou meio cansado, se eu trocar alguma palavra ou outra, vocês nos perdoem aí, porque são muitas atividades, né?
como diz o professor Ricardo, é acelerado, né? Então, tem início, meio e fim. Juntou-se os manuscritos, tem coesão, tem concordância. Então, é impossível ser escrito aleatoriamente ou ser vontade humana. Por quê? Porque tem início, meio e fim. Por isso é sagrado, Bíblia sagrada. Agora, a ciência tirou a religião desde a geração espontânea, a evolução química, a evolução de Darwin. Ela tipo que separou. Ela tenta separar, como se quem tivesse ciência não pudesse ter religião, que seria uma coisa até antiquada, enfim. E acaba que, se a matéria gera todas as coisas, então gerou seres muito simples no início, e eles foram evoluindo até chegar a seres muito complexos, como nós, os seres humanos, que somos altamente complexos. Então, o que Darwin disse contrasta com o que a Bíblia diz, e isso é polarizado, não tem como congruir. Existem criacionistas que tentaram emergir no meio do evolucionismo, enfim, que Deus guia a evolução, mas é uma balela sem precedentes, não casa, não dá certo. É mais ou menos como água e óleo. E a gente quer tratar nesta palestra sobre alguns pontos principais delas. Bom, o que é ciência? Ciência, conhecimento. Nós somos cientistas, professores, pesquisadores, alunos, estudando ciência e tecnologia, mas o que seria então essa ciência? Seria a compreensão do mundo em que nós vivemos? Ela está restrita à matéria? Sim, não é aquilo que eu posso tocar, palpar, aquilo que eu consigo observar. Então, vou fazer uma observação de um fenômeno natural. Vou chegar em um problema, não é? Por exemplo, por que as cores do arco-íris? O que é aquele arco? Vou tentar resolver o problema formulando hipóteses. Mas você vai buscar o conhecimento físico, não é? Das propriedades da luz, enfim. Por que está lá nos comprimentos de onda, no visível, né? Porque a gente só enxerga de 400 até 700 nanômetros, é uma faixa muito pequenininha do espectro eletromagnético, e aí a gente enxerga aquelas cores lá, que vai lá do violeta, azul, verde, amarelo, laranja e o vermelho no final. Ali a gente não passa disso, não é? Mas por que isso está acontecendo? Posso fazer experimento? Pegar um diafragma, usar alguma coisa para ver essa decomposição de luz? Então, aí você vai ter um resultado. Se o resultado repete, faço em vários lugares, eu estou usando o método científico. Então, eu chego numa conclusão, que pode ser uma lei. A ciência tem lei, a ciência também tem muitas teorias, não é? As leis naturais, lei da gravitação universal, as leis de Newton, lei da primeira, a segunda e a terceira, não é? São leis. Qualquer lugar do mundo que você repetir ela, você vai chegar no mesmo resultado, não é? Mas e no caso da teoria da evolução e da criação, são leis? Não são. São hipóteses, teorias? São teorias. Podem ser provadas? Mas nós temos que seguir as evidências, certo? O que incomoda o ser humano que pensa? Porque tem pessoas que não querem pensar, que têm preguiça de pensar, não é? Vocês são estudantes, alguns aqui, alguns... Vocês sabem que quando nós vamos pensando, a nossa massa cefálica vai trabalhando, a nossa rede neural vai formando e a gente vai tendo uma expansão mental, certo? É o conhecimento chegando. E quando você começa a pensar não só na matéria ou para além da matéria, as perguntas que normalmente vêm, elas são assim: de onde viemos? Quem somos? Porque também é uma incógnita. E para onde vamos? Então aqui tem um quadro que está no Museu das Belas Artes em Boston. Foi pintado pelo francês Paul Gauguin e ele tenta justamente retratar isso.
Quem somos? Ou antes disso, de onde viemos? Como viemos parar na Terra? O que é o ser humano? Corpo, alma e espírito? Só corpo? E depois da morte, para onde vamos? E tem um professor da Unicamp, o Peter Schultz, que acha que deve ser colocada a ciência aqui no centro, porque a ciência é capaz de responder essas perguntas ontológicas. Será que ela consegue? Porque a verdadeira ciência conduz a leis universais através da aplicação dessa metodologia científica. Os alunos de graduação, de pós-graduação, fazem essa disciplina, metodologia científica, não é? Para aprender a desenvolver sua pesquisa, que nada é mais do que a lógica aplicada a uma área do conhecimento. Tem que ter lógica. Agora, o Silas Malafaia é muito conhecido como um pastor evangélico, ele é uma personalidade influente no Brasil, muitas igrejas da Assembleia de Deus. Porque ele é psicólogo, é psicoterapeuta, tem várias pós-graduações, e há muito tempo atrás ele escreveu um livro, Criação versus Evolução, Quem está com a razão? Ele foi em vários meios de comunicação na época, e ele debateu com alguns pesquisadores e cientistas, e ele invocou, porque é um estudioso, a lei da biogênese, a primeira e a segunda lei da termodinâmica e a lei da causa e efeito para provar que a criação vencia esse duelo contra a evolução. E isso é antigão, né? Ele tinha bigode ainda e tal. Hoje em dia, ele, além da política, da religião, ele também é muito influente politicamente, não é? O tempo foi passando e o que nós temos hoje? O mesmo debate. Esse aqui é um podcast da Inteligência Limitada. E o Vilela levou lá as personalidades mais influentes que defendem a evolução. Então seria o Sérgio Sacani, cara muito engraçado, né? Gente muito boa. O Pirula e o Felipe. Esses são evolucionistas de carteirinha, contra os criacionistas também. Aqui tem o professor Adalto Lourenço, que foi uma das pessoas que mais estudou o Gênesis, é um físico, morava nos Estados Unidos, escreveu vários livros nessa interface entre a ciência e a religião. Morreu mês passado, mas ele tem muita coisa na internet, tá? De várias áreas, principalmente astronomia. Ele investigava muito esses telescópios, tipo James Webb agora. Ele ficou muito feliz porque as coisas que ele falou a vida inteira baseando no Gênesis, a ciência, quando ela aperfeiçoa, ela aproxima da Bíblia, e é isso que ele defendia. Tem o João, que eu conheci esses três aqui no Rio de Janeiro há uns 2 anos atrás, o João Paulo Reis. E o presidente da teoria do design inteligente no Brasil é esse professor aqui chamado Marcos Eberlin. Eu sou químico orgânico, ele também é químico orgânico. O problema é que eu tenho lá alguns, 10, 15, 20 artigos publicados, e ele tem 2.000. O problema é que eu fui citado aí menos de 1.000 vezes, talvez 800 vezes, e ele já foi citado 25.000 vezes. Meu fator H é em torno de 8, que é um índice, né, que te dá peso às suas publicações, ou seja, o que você está publicando é relevante. O dele, a última vez que eu olhei, era 85. Então ele teve 85 publicações que foram citadas mais de 85 vezes por pesquisadores do mundo inteiro. Ele é o maior nome na espectrometria de massa no mundo, professor da Unicamp, aposentou, está no Mackenzie, e ele é o presidente da primeira igreja batista de Campinas. Então isso aqui, gente, dá um duelo interessantíssimo, porque de fato o que está sendo discutido aqui são as nossas origens, o que é a vida e o que ocorrerá após a morte. E com muita ciência, tanto os criacionistas como o Sacani também, que é um físico renomado, são pessoas de alta capacidade intelectual. Agora, a geração espontânea apagou a religião, porque a religião e a ciência andavam juntas.
Se vocês pegarem os grandes pesquisadores do passado, a maioria deles eram teólogos. Era a primeira coisa que um pai pedia para o filho fazer, era teologia. Isaac Newton, muito cristão. Einstein, judeu, morou na Alemanha, muito cristão. Planck, aquele que estudou o cosmos, os movimentos de rotação e translação do sistema solar. Gente, a NASA hoje confirma os cálculos dele, o erro está na quarta casa depois da vírgula. Como ele fez isso sem instrumentação nenhuma? Gente, estou confundindo. Me ajuda aqui. Planck é da quântica. Mecânica celeste, Kepler. Desculpa, estou falando de Kepler. Kepler da mecânica celeste, muito cristão. Planck também, da mecânica quântica. Vocês vão olhar o Schrödinger, tudo cristão, tudo próximo de Deus. Mas aí quando veio a geração espontânea, falou assim, não existe uma maneira de ter vida que não é o que a Bíblia fala. Então isso teve uma ruptura muito grande. E aí o pessoal entrou com o naturalismo, que é um naturalismo filosófico que gere hoje a ciência. E a ciência, apesar, eu, por exemplo, sou cristão, não acredito em evolução, ela impregna isso. No ensino infantil, no fundamental, no médio, no superior e na pós-graduação. Porque de tanto falar, ainda que para mim, e vocês vão tomar as suas próprias decisões, se é uma mentira ou a verdade, de tanto falar, parece que é a única verdade. Agora, os estudiosos, depois da geração espontânea, porque a geração espontânea falou assim, não, a matéria inanimada pode criar vida. Um pessoal olhava lá e falava assim, no dia chuvoso, os sapinhos começavam a pular nas lagoas das pedras, falou assim, uma pedra está transformando em sapo. Gerou espontaneamente. Você ri, né? Qual o seu nome? Paulina, você ri, mas na época era o que dominava. A pessoa deixava um casaco lá no celeiro, com trigo, sei lá, grãos, cereais, depois apareciam os ratos, ela falava, ó, o tecido, na presença do trigo, virou ratos. Aí quem que veio? Spallanzani, Red, Louis Pasteur, o francês, falou assim, não, vida só pode vir através de vida. A matéria inanimada não pode produzir vida. Então ele é o pai da pasteurização, ele estudou a microbiologia, fez muitos experimentos provando essa lei que ficou conhecida como lei da biogênese. Na França tem um laboratório enorme, um dos maiores centros de pesquisa da Europa, está com o nome Louis Pasteur. Sabe o que ele falava? Pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima. Agora, então, na visão evolucionista, ponto negativo. Por quê? Porque a matéria inanimada não pode gerar vida. Vida provém de vida. Isso está de acordo com a visão criacionista. Por quê? Um Deus vivo cria seres vivos. 1-0. Primeira lei da termodinâmica. Quem gosta de físico-química? Aí, ó. Muito bem. Amava. Minhas notas, ó, 90 na Físico-Química 1, 88 na Físico-Química 2 e 90 na Físico-Química 3. Amei explicar os fenômenos físicos através da química, não é? Capacidade de troca de calor é trabalho mais a variação da energia interna. A energia conserva. Para lá. Tudo está evoluindo, então é possível que a energia esteja expandindo. Estou considerando um sistema fechado e as trocas de calor entre sistema e vizinhança. Tem que conservar, mas se está tendo evolução, ela está expandindo. Ponto negativo. Mas e aqui na visão criacionista? Deus fez tudo completo, acabado e perfeito. Ponto final. Conservação da energia. Segunda lei da termodinâmica, variação de entropias. Todas as duas são função de estado, não depende do caminho. Depende só do inicial e do final. Por isso que a gente integra. O que é entropia? É a medida da desordem. Tudo que é espontâneo hoje no mundo vai do organizado para o desorganizado espontaneamente. Se você quiser pegar o desorganizado e organizar,
você tem que gastar muita energia. Tá, estão construindo 2 prédios. Dinheiro conseguido na gestão passada pelo reitor Janir. 32 laboratórios, 40 milhões de reais. Vamos fazer. Vai gastar energia lá ou não? Vai. Recurso financeiro, engenharia, licitação, administração da obra. Vai ser pesado para fazer aquilo ali, mas ali agora não tem nada. Mas daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, vão ter o quê? 32 laboratórios. Agora, bum, qual a explosão? Bum, que gera alguma coisa perfeita construída, ou alguma coisa que tem inteligência. Não tem jeito. Você coloca o gelo na pia da sua casa, as moléculas de água estão muito organizadas, não é? Pelas ligações de hidrogênio. Passa um pouquinho a temperatura ambiente, afasta as moléculas, elas já não são mais cristais, elas são líquidas. Passa um pouquinho, evapora, já estão gasoso, aumentando a entropia espontaneamente. Então, ponto negativo para a visão do evolucionista. Mas para o criacionista tem explicação. No início, Deus fez tudo perfeito. Entropia zero, não tinha desordem. O jardim do Éden. O homem pecou. Ocorreu uma degradação? Sim. Para os criacionistas, a origem da entropia está no pecado, porque ali um abismo chama outro abismo. É claro que é uma reflexão metafísica para uma explicação física, mas isso aqui é 3-0 para a visão criacionista contra a evolucionista. Ora, lei de causas e efeito é uma lei. O efeito é sempre inferior à causa. Inferior como? Qualitativamente e quantitativamente. Não tem como um efeito ser maior do que a causa. Agora, para os evolucionistas, o evolucionista fala de geração espontânea? Não, o que Darwin fala? Que os seres vivos, por mutação, transmutação e seleção natural, vão evoluindo. A geração espontânea é algo que foi adotado pelos evolucionistas para quê? Para explicar os primeiros seres. Porque se a evolução tira Deus da equação, para os criacionistas, Deus é tudo na equação. Ele é a parte mais importante. Então, como é que você vai sair de um micro-organismo? Nós temos pessoas que estudam microbiologia e gostam aqui. E vai evoluindo até chegar a complexos seres humanos. Vamos comparar um micro-organismo, a E. coli com o ser humano, nível celular, de organela, complexidade. O efeito ficou superior à causa. O ser humano é superior ao micro-organismo. Tanto é que nós dominamos os micro-organismos, até a produção. Biotecnologia é isso. Negativo. A causa primária de todas as coisas. Quem é antes de tudo, antes do tempo? Deus. Eterno. Fora do espaço-tempo. A causa do espaço infinito, ela tem que ser o quê? Infinita. Deus é infinito. Eterno. Forças naturais, forças sobrenaturais. A causa que causa essas forças, ela tem que ser o quê? Onipotente. Maior que todas as forças. As redes neurais, compartilhamento de conhecimento, internet, supera um Deus onipresente? Não supera. Você e eu, que somos criaturas de Deus, nós temos 1,3 kg de massa cefálica, 100 bilhões de neurônios. Nós podemos pensar mais rápido do que qualquer máquina. São 1 quatrilhão de cálculos por segundo o cérebro aperfeiçoado pode fazer. Mas nós não somos onipresentes. Deus é. Então Deus é a causa primária, onisciente, amoroso,
E outra, esse aqui é o ponto. Deus não está restrito à matéria, ele é antes da matéria, então ele tem que ser o quê? Espiritual. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Inclusive, Jesus disse, importa que os que querem o adorar, o adorem em espírito e em verdade. Então Deus fez o mundo e tudo que nele tem. Ele é Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Há pouco conversava com Érica na vinda, né? Tem pessoas que servem alimentos para os seus deuses. O meu Deus, o Deus da Bíblia, alimenta os seus filhos. Como se ele necessitasse de alguma coisa, como se ele fosse um Deus que precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas para os cristãos. Então, 4-0. Sou cientista. Não posso engolir. Eu preciso investigar. Por isso que colocaram Darwin no banco dos réus. Philip Johnson, um dos livros mais vendidos. O evolucionismo não se apoia em fatos. Se as duas são teorias, não são leis, não podem ser provadas, eu vou atrás das evidências. E as evidências são comprovadas pelos fatos. O evolucionismo não se apoia em fatos. Sua base é feita na fé. Esse aqui é o ponto. A teoria da criação, você tem que acreditar nela por fé. E a teoria da evolução, você também precisa acreditar nela por fé. Fé em quem? No naturalismo filosófico. Só que a Bíblia é uma revelação. Ela pode ser um livro de ciência? Pode. Tem muita ciência na Bíblia? Tem. Jó, por exemplo, foi o primeiro livro escrito. Foi ou não foi? Se vocês lerem o capítulo 28, lá está falando de peso do vento, pressão atmosférica. Pascal descobriu isso agora, tem uns 300, 400 anos. Jó é 1600 antes de Cristo. Quem é da engenharia de Minas? Lá tem indícios de Deus explicando que a terra por cima produz um trigo, mas por baixo é revolvida como fogo. Ninguém sabia disso. Não é revelação para Jó? O caminho da prata, o caminho do ouro, lá tem engenharia de Minas, tem física, tem biologia, tem química, num livro escrito em 1600 a.C. Mas se você não quiser acreditar nela, você pode acreditar na revelação de Charles Darwin. Porque quando ele tinha esses pensamentos, ele também não tinha quase nada de ciência. Eu tenho um microscópio de brinquedo óptico lá na minha sala, que era bem mais potente do que ele trabalhava nos laboratórios dele. E eu comprei de brinquedo mesmo. Tem as lentes, ontem eu mostrei para os meus alunos lá, eles acharam que era um enfeite, falei, não funciona. Não tinha nada de ciência, mas escreveu algo que foi contrário à palavra de Deus. E outra, quando você escreve algo que o seu coração está sofrendo e está doente, tem que se avaliar. Por quê? Darwin tentou ser pastor, não conseguiu. O primeiro curso que ele fez, teologia, tentou ser médico, não foi. Daí ele entrou no navio, viajou o mundo inteiro, naquela condição rudimentar, e foi avaliando as espécies nas ilhas de Galápagos e tal, toda a história que vocês conhecem aí, mais do que eu. Mas o livro que ele escreveu e que ficou famoso foi A Origem das Espécies, mas nesse livro não fala a origem de nada. Só fala de quê? Mutação. Mutação é ciência? Óbvio. Seleção natural é ciência? Óbvio. Isso é fato. Agora, quando muta, evolui? Não. Tudo que a gente viu mutando, volta para trás. Involui. Tem um pesquisador que colocou E. coli para multiplicar, acho que há quase 40 anos, para ver se E. coli deixava de E. coli. Porque como não pôde provar, Darwin jogou para o tempo. O problema é o tempo vai mostrar que eu estou certo. Mas o tempo na E. coli mostrou? Não. A única coisa lá é que a E. coli começou a comer ácido cítrico, que é uma coisa que mudou. Mas E. coli está com genoma de E. coli há 40 anos. Vamos esperar em milhões de anos? Ele falou, não, as espécies que vão ser encontradas e os fósseis vão provar que a minha teoria está certa. Mas se tiver como explicar
Aliás, se não tiver como explicar um órgão complexo por caminhos evolutivos, aleatórios, não guiados, a minha teoria é um fiasco. A teoria dele é um fiasco. E nisso ele foi sincero. Tá? Por quê? Alguns registros mostraram exatamente o contrário. Registro mais recente, menos complexo do que o registro anterior. Então, se tudo está evoluindo, tudo tem que ir aumentando, a complexidade, a capacidade intelectual do homem teria que ir aumentando, enfim. Mas tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês. O da frente tem 13% de capacidade cerebral menor do que o de trás, pelo tamanho da massa cefálica, medido, volume do crânio. Então, a matéria inerte vai gerar protozoário, depois metazoário, depois invertebrado, peixe, vertebrado, anfíbio, réptil, pássaro, quadrúpede, até chegar no símio, até chegar no homem. Cadê as espécies intermediárias entre eles? Tem que aparecer, ué. Apareceu? Nunca. Nenhuma. Já cavucaram a terra aí para cima e para baixo, nunca acharam. Chamam de elo perdido. Mas o que Deus disse? Produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis, feras. E assim foi. Não tem transição de espécie. A ordem de Deus foi para que a terra produzisse espécies perfeitas, acabadas e completas. Não é para uma espécie mudar para outra. Agora, as espécies originais que estavam lá na Arca de Noé, a Arca de Noé existiu. Vai lá no www.pesquisadorcristão que você vai ficar impressionado. Tem foto satélite até quando a geleira do Ararat, na Turquia, estava um pouco dissolvida. Dá para ver onde está lá parada a Arca de Noé. Aquelas espécies originais. Elas mutaram? Mutaram. Agora, explicar por evolução o ser humano, mutação, transmutação e seleção natural é uma grande bobagem. Uma completa bobagem. O homem foi feito à imagem e à semelhança para dominar sobre os animais. Foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, não viemos do micro-organismo. Não viemos. Nós viemos da parte de Deus. Talvez seja por isso que é tão complexo explicar o ser humano. 3 teorias para surgir o homem na Terra. A criação especial, que eles deram esse nome, que é Deus criando o homem. De fora da Terra, via extraterrestre, que é uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade é a geração espontânea. Então você vai acreditar o quê? As mais consistentes. Que você era um micro-organismo há bilhões e bilhões de anos atrás e chegou a ser um ser humano. Ou você vai acreditar que veio espécies de vida de fora da Terra e depois sofreram evolução, ou você vai acreditar na palavra de Deus que diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus lá no Jardim do Éden. Você só pode acreditar nessas 3 vertentes. Não tem outra. Mas vamos olhar o que Darwin falou. Cadê os fósseis? Homem. Uau! Perdi um slide. E era um slide importante. Ou não? Era. Mas tudo bem. Aqui já tem um homem de Neandertal e um homem de Cro-Magnon. Mas tinham outros homens anteriores que o pessoal, sabe aquele que você vai aumentando assim? Piltdown. Tem uma série de homens aí para trás, mas, gente do céu, era um slide importante. Por quê? Porque vocês iam rir, era a hora da palestra de vocês rirem. O primeiro fóssil de homem, o mais antigo que eles colocam, aquele mais curvado, ele foi reproduzido a partir de 3 dentes. Encontraram 3 dentes e desenharam um homem e falaram que aquilo era o primata original. Depois foram recentemente olhar os dentes, era dente de porco. Mas fica ensinando para os nossos filhos lá na escola que aquilo era o primeiro homem. Teve um paleontologista no Japão que ele foi descoberto enterrando fóssil para depois ele descobrir e ganhar o nome.
O que estava no slide que desapareceu, o Charles Danson, gente, ele pegou um dente de ser humano, limou mecanicamente, envelheceu quimicamente para falar que era de um ser humano. Ele escondeu isso da população 40 anos. O de Neandertal, que é considerado o Homo sapiens, diz que é o esqueleto mais antigo. Possuía uma única pequena diferença de nós humanos hoje. Ele tinha raquitismo, ele é exatamente a mesma coisa que a gente. Não muda nada. O homem de Cro-Magnon foi encontrado depois. Ele é menos antigo, todavia ele é mais forte e com maior capacidade cerebral, completamente contrariando as ideias de Darwin. Então, cuidado. Cuidado. Fake news científica para você. Eu quero que isso seja verdade. Então, eu vou falar 1 milhão de vezes a mentira. Tá? Esse japonês foi preso. Um renomado japonês. Nem vou falar por questão de ética. Mas, o que os evolucionistas acreditavam? Que cada primata estava num continente separado. E o que a ciência mostra? Porque tem o genoma, aqui ó, biólogo de verdade, tá? Me desculpem, Mendel, pai da genética. As leis de Mendel. Está de acordo com a palavra de Deus, e a terra produziu erva, ele estudou ervilhas e outras coisas, dando semente conforme as características passavam, ele provou isso. Árvore frutífera cuja semente está nela, cuja sua espécie, e viu Deus que era bom. Hoje, a mitocôndria tem um DNA que só passa de mãe para filho, o pai não entra. A Rebeca, mais alguns colegas de trabalho lá, americanos, eles publicaram um artigo em 87, depois tem uma outra publicação em 2002, na Nature, olhando o DNA de 147 pessoas do mundo inteiro, mitocondrial, por isso que ficaram conhecidos como Eva mitocondrial, e chegaram que todos nós viemos de um ancestral comum, único, que viveu no Nordeste da África. Ou a Pangeia, hoje seria a Ásia. A região da Mesopotâmia, que é a região que está o jardim, ou estava, melhor dizendo, o jardim do Éden. E está porque tem uma outra dimensão espiritual que pode ser que ele esteja lá, mas está escondido e guardado. Gente, até as rotas de migração, todos nós viemos de um único ancestral comum que viveu lá. Agora, pasmem, os primeiros algoritmos deram 200 mil anos de idade para ela. Os cálculos que estão sendo realizados hoje remetem a 6 mil anos. A mulher mais antiga da Terra, a esposa de Adão, tem hoje aproximadamente 6 mil anos. Se ela vivesse, teria hoje. As árvores mais velhas da Terra, 5.600 anos. Terra jovem, era o que Adalto falava. Universo jovem. James Webb mostrou lá no início, não tem nada daquilo de Big Bang, né? Não, estava lá, já átomos pesados, lá no início de tudo. Mostrou com infravermelho distante. Ciência, Nature, que nunca mais publica artigo desse jeito aqui, porque ela é naturalismo filosófico. Ela não gosta de publicar os artigos criacionistas. Só para vocês terem noção. A Terra, os geólogos explicam como a Terra. Está à distância exata do Sol. A temperatura média na Terra é 16,5. Com o aquecimento global, subiu para 17,5. Eu faço parte de uns cientistas que monitoram esses dados. Tá? Um grupo de mais de 16 mil cientistas. A distância exata da Lua, 387 mil quilômetros. Controle de marés. Não é? O mar é o esgoto da Terra. A Lua controla isso, é a faxineira. Mas
E a proporção de oxigênio 21, 78 nitrogênio? É exatamente isso que a gente precisa para respirar, do gás inerte e do oxigênio gás ativo. Se mexer nisso aqui dá problema. Mas quem fez isso? A Terra tem uma inclinação axial, 23,5 graus. Isso aqui controla os climas e as estações para produzir alimentos. A Terra tem um campo magnético que nos protege de milhões de meteoros. Isso aqui tem descoberta recente. O ozônio, se não a radiação UVC e UVB, destruiria a vida, porque 260 a 280 nanômetros intercala com o DNA e promove mutação. A Terra tem 1.200 condições específicas que permitem a vida nela. Aí você vai falar para mim que a Terra é fruto de uma explosão? Ajusto 1.200 condições para ter vida. E isso é aleatório, ao acaso. Isso não foi planejado. Ah, mas só existe vida na Terra? A NASA, há 50 anos, procura sons inteligentes no universo. Nunca achou. Só tem vida biológica na Terra. E a Terra é espetacular. Além da beleza que o intitulam como um planeta maravilhoso. Alguém fez isso para nós. Quem tem assim, uma condição mínima de intelecto vai chegar nessa conclusão. Alguém fez isso para nós. E a Bíblia diz que foi feito, sim, em Gênesis, foi feito as condições, porque no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo. Que Deus foi criando isso. Mas o homem vem por último, já viu? Tudo bem antes, mas o homem vem por último, porque foi feito para o homem. Agora que apareceu, agora não precisa mais, ó. Mas se vocês quiserem dar risada, a partir desses dentes, construir esse homem. Quanta inspiração e criação. Parece que não é ciência, parece que é arte e poesia, não é? Ó, o homem de Java, um fêmur esquerdo e um pedaço do crânio. Pegaram de um leito de 20 metros com osso, fósseis de tudo quanto é jeito lá dentro e falaram, não, esse faz parte com esse e tal. Mas depois descobriram que era de um macaco grande da Malásia, era um gibão. Isso aqui não é gente, isso aqui era um gibão, gente. E o povo falando que era o homem macaco de Java está na cadeia evolutiva, me desculpa. E aí, ó, apareceu ele, o Charles Dawson. Se tivesse hoje, né, tinha que botar na cadeia. Produziu uma fraude que enganou o povo por 40 anos, dentes, instrumentos primitivos e tal, na Inglaterra. O homem de Piltdown. Nunca existiu, os dentes eram de macaco. Ele limou e envelheceu para fazer parecido com o ser humano. Eu quero que a evolução seja verdade, a qualquer custo. Se deu mal, foi descoberto. A verdade sempre aparece. Por isso nós precisamos ser uns professores que falem a verdade, né? Fazer uma boa ciência, ser cientista que fala a verdade, fazer coisas que depois podem ser reproduzidas, não manipular resultados, fornecer aquilo, deu certo ou deu errado. É melhor sempre falar a verdade. Agora, eu não queria ser professor. Não queria, porque eu tinha uma outra dimensão, que eu, como homem, planejei. Mas Deus falou comigo que eu deveria ser um professor, e que um dia até eu ia ser um professor conhecido. E eu fui tentar um exame no Senai, porque eu fui aluno de técnica em alimentos, e eu tinha uma disciplina, e eu fiquei muito assim emocionado, porque foi uma das primeiras vezes que Deus falou comigo, há mais de 20 anos atrás, que eu seria um professor. E eu fui lá e fiz a avaliação, e eu tinha notas altas, né, porque já era o segundo curso técnico que eu fazia. No primeiro eu fui muito relaxado, e aí não consegui emprego, aí no segundo eu fui o número 1 da sala. Só que na hora de conseguir um emprego, né, que eu tanto queria,
eu não consegui passar. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, mas Deus disse que eu ia ser professor e agora eu não consigo nem entrar no Senai. E minha esposa leu uma passagem da Bíblia para mim, que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, onde Deus estava falando com o povo de Israel, que eles eram um povo escolhido, era um povo pequeno, que depois ele ia fazer grande. A passagem era para o povo de Israel, só que naquele momento era a voz de Deus falando comigo e eu fiquei emocionado o dia inteiro. Inclusive, tinha várias revelações. Mas isso eu não vou falar aqui, porque aqui é fé e ciência, mas vou falar lá na igreja Resgatar em Cristo no sábado. Não é isso? Nós teremos lá uma... Nós teremos lá uma ministração sobre o livro de Isaías, neste sábado, hein? Então, você que está nos assistindo aí, dê um pulo lá. O tempo passou, porque Deus fala, mas Deus faz no tempo dele. E, enfim, eu entrei no Senai em 2007 para dar a minha primeira aula. Só que eu fiquei tão nervoso, que foi a pior aula, acho que do universo inteiro. Porque eu tremia na época lá, vocês vão rir de novo, né? Era aqueles, como é que chama, que põe a lâmina? Retroprojetor? É isso mesmo, aí eu tirava, tremia, todo mundo via que eu estava nervoso. E foi um caos. Eu cheguei em casa e falei assim, minha esposa, eu chamo ela de Dinha, falei, bem, não tem como, isso aí não é para mim, eu não tenho nem perfil disso aí. Aí ela virou para mim e falou assim, mas quem falou que você vai ser um professor? Eu disse, foi o Espírito Santo de Deus. Ela falou, por que você não pede ele para dar suas aulas para você? Aí eu olhei para ela e falei assim, você acha que Deus vai querer dar aula para mim? Olha o tanto de problema no universo que ele tem que resolver. Imagina a cabeça de Deus agora, né? O pensamento humano é assim, né? Que Deus é uma pessoa super ocupada resolvendo os problemas do universo. Mentira. E verdade. Verdade porque ele controla todas as coisas, mas mentira porque ele está preocupado com a minha vida e com a sua vida, nos mínimos detalhes, de cor, de gosto, de tudo. Por isso que ele é Deus, ele controla o macro, ele também controla o micro. Então, na segunda aula, eu pedi, orei, chorei, falei, Deus, o senhor podia me dar essa aula para mim e tal? E eu entrei na sala, tinha uns 60 alunos, e eu fiquei lá 2 horas, e para mim foi 2 minutos, porque Deus começou a me ajudar nas minhas aulas, e muitas vezes era Ele mesmo que estava controlando tudo. Só para vocês terem ideia, na minha primeira aula, depois que eu fui contratado efetivamente, eu entrei no ônibus e fui para a sala de aula. E se fosse uma aula de botânica lá, no ônibus, a única coisa que deu tempo de eu estudar era sobre o leão. Vamos ver, eu estudei sobre o leão. Estou só fazendo uma analogia. Quando eu cheguei na sala, olhei para a sala assim, aí um menino lá no fundo perguntou assim, pô, professor, o senhor podia falar antes de começar a aula sobre o leão? Era a única coisa que eu sabia falar, porque eu não tinha preparado a aula. Só que aí eu sabia já sobre o leão, que eu li no ônibus, e aí eu respondi sobre o leão e me deu o quê? Uma certa autoridade frente da sala, porque ser professor não é só saber a matéria, é saber passar a matéria, é ter autocontrole, é psicologia e uma série de coisas. Espera aí, não vai embora não, que tem coisa boa para você ainda. Espera aí. Aula de bioquímica dos alimentos. Porque de tudo que Deus fez, o planeta Terra é o planeta água, não é? 97 ponto tanto por cento de água, não sei o quê, água subterrânea, calota. Ótimo. E a água? Não vou falar da água agora, porque a água é um outro líquido que não é natural, ela é quase sobrenatural. São muitas propriedades impressionantes. Mas os alimentos que eu estava estudando, eu fui ver o teor de água. E aí eu vi, fazendo uma média, que era 70% de água. Tudo que a gente come. Ah, não, mas farinha de trigo é seco? 13%. A melancia, muito úmido, 99%. Mas quando você faz a média, dá 70%. E um bebê tem 80% de água. O feto tinha mais, tinha 100%. Um adulto tem quanto? 70%. Você é o que você come. Já ouviu essa expressão? Óbvio que a gente vai ficando idoso, vai diminuindo, não é? 70% de média de água nos alimentos, 70% de média de água na célula, tanto da E. coli quanto da de mamíferos, 70% de água do homem adulto. E eu pensei assim, poxa, nós somos o que nós comemos. Aí eu escutei uma voz falando comigo diante
da sala, eu estava diante da sala, a voz chegou no meu ouvido e falou assim: e os outros 50% seus são terra. Aí a hora que eu, conversando com os alunos, mas conversando também com Deus, eu olhei assim e falei assim: mas Senhor, eu não como terra. Porque eu sou assim, sincero, eu não estou entendendo, Senhor, eu não como terra. E aí ele me respondeu a segunda vez: quando você come o pão veio do trigo, o trigo estava na terra. Aí eu falei assim, tá. Pensei na cadeia alimentar. A origem é terra, mineral, vegetal, animal, a nutrição. Terra. Então eu estou comendo terra? Eu sou terra? Do ponto de vista químico, a sua composição química é muito parecida com a terra e com a água. Mas terra e água é o quê? Barro. Mas Deus fez o homem do barro, parte material. Seu corpo é água e terra. Mas ele soprou o fôlego de vida. E o fôlego de vida te tornou alma vivente. Então, o que ele soprou foi o Espírito, e não foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Adão. Adão tornou alma vivente. E essa parte é imaterial, mas a parte física, fisiológica, é barro. Então, o que aconteceu nessa aula? Ela resolveu meus problemas. Os outros 50% dos cubos são água e terra. 50 meio a meio, na verdade é mais, não é? É 70-30, mas tudo bem, você é água e terra. Quando come o pão foi feito do trigo, o trigo estava na terra. Eu só mudei a composição química dos alimentos para alterar o sabor. Deus começou a me dar aula de química. E eu dando aula de bioquímica. Mas alterou. Por quê? Virou carboidratos, virou o quê? Proteínas, virou vitaminas e tudo ficou organolepticamente muito gostoso. Então eu nunca mais tive problemas sobre criação e evolução. Tudo foi resolvido nessa aula de bioquímica. E nem era bioquímica de curso superior, era bioquímica de curso técnico. Mas resolveu? Resolveu. E eu passivei o meu coração. E a gente precisa passivar o coração. Porque a dúvida te traz muitas aflições. E eu entendo que quando você vai resolvendo seus problemas, você vai tendo paz, os problemas interiores. Mas quando você resolve todos, você tem a paz que excede todo. Graças a Deus, né? É bom viver nessa paz. Agora, fomos formados do pó da terra, ótimo. Mas nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Se você ficar sem comer 3, 4 dias, o seu corpo vai padecer, físico. Mas se você ficar sem se alimentar da palavra que sai da boca de Deus, o seu espírito vai morrer. Então, biologicamente, todo mundo parece que está vivo, mas espiritualmente alguns estão vivos e outros estão mortos. E o salário do pecado é a morte. A alma morre. Quando o espírito morre, a alma vai morrer também. Depressão é morte da alma. Não tem vontade de viver. Agora, animal tem alma? Tem. A Bíblia chama eles de alma vivente. Mas é diferente do ser humano, porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Então nós temos criatividade, nós temos inteligência, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus inteligente. Ah, mas Luciano, você é um animal racional. Eu não. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Animal é pejorativo para quem foi criado imagem e semelhança de Deus. Isso aqui vai virar isso aqui? Nunca. Nunca. Nem em bilhões, em trilhões e quatrilhões de anos. Cada um conforme a sua espécie. E nós, para dominarmos sobre os animais. Foi isso o projeto inicial de Deus e ele não falha. Concluindo,
De onde que eu venho? Para onde que eu vou? Quem eu sou? A ciência responde? Não. Por que a ciência não responde? Porque ela está limitada ao tridimensional. De onde viemos? Todos nós, do céu, de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Foi só do Adão? Não, de todo ser humano. Quem somos? Apesar de sermos seres humanos, também somos seres espirituais, criados com o propósito de adorar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. E depois da morte, para onde vamos? Vai depender do que estiver dentro do seu coração quando você morrer. Porque se você estiver cheio das suas ideias pessoais, dos seus conceitos naturais, na verdade, das suas ideologias, você vai estar o quê? Ausente de Deus. Você pode estar até cheio de religião, pode estar cheio de ciência, mas você, no contexto, pode estar vazio de Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas vão para a ausência dele eternamente, e isso é chamado de inferno. Todavia, se você estiver cheio de Deus, nutrindo da palavra de Deus, alimentando da Bíblia, o seu espírito vai estar forte, a sua alma vai estar equilibrada, as suas emoções, e o seu corpo vai ficar saudável, porque vocês sabiam que a saúde do espírito e da alma manifesta no corpo, assim como a doença. Isso é provado, tá? Cientificamente. Então, se você estiver cheio de Cristo e nutrido, você vai para o céu. Meu livro chama, Carlene queria que eu falasse, não é isso? Minha trajetória para o céu. Esse capítulo que nós discutimos nessa tarde, porque era manhã, agora é tarde, é o capítulo 6, Criação versus Evolução. Tudo resolvido em uma aula de bioquímica. O site, minhatrajetoriaparocéu.com.br, você encontra meu telefone, pode me pedir o PDF. Eu tenho um, porque 999 já foram, mas eu quero imprimir mais 500, mas eu tenho o PDF e eu posso te passar. Basta entrar nesse site, me contactar no WhatsApp e eu passo o livro para você. No mais, é isso. Investiguem, estudem, não acreditem em falácias. O primeiro cientista que fez doutorado no MIT, que é um instituto lá de Massachusetts, ele escreveu um livro, porque ele fez em nanotecnologia, ele escreveu assim, Os Motores da Criação. Foi ele que sumiu com a palavra evolução. Por quê? Porque a matéria é complicada, nós somos complexos, não tem possibilidade de nós termos sido formados por processos evolutivos não guiados e aleatórios. É incabível esse pensamento, nós fomos projetados, nosso cérebro é avançado, nossa anatomia é avançada. Se você olhar uma folha de grama, você vai ver as células, as organelas são organizadas. É tudo muito sofisticado, até no nível atômico, até no último átomo. Foi Deus quem criou todas essas coisas. E Ele fez fauna, flora, fez o ser humano e fez tudo para a sua glória. Então, glória a Jesus, hoje e eternamente. E amém. Obrigado.